Olá, paz e alegria. Hoje é dia 23 de maio e nós vamos conhecer um pouco a vida de São João Batista de Rossi. São João Batista de Rossi é o santo confessor, né? Ele tem uma grande intimidade com a confissão, levava muitas pessoas ao arrependimento, à reconciliação, aos braços do Pai através do perdão. E ele dizia: como levar as almas aos céus? E aí ele mesmo respondia: confessando-as. A confissão, o sacramento da reconciliação, é o grande caminho para voltarmos à casa do Pai, para chegarmos ao céu. É esse o testemunho da vida, né, de São João Batista de Rossi. Ele foi um mestre da espiritualidade do perdão. Sua ação apostólica era onde os mais despossuídos estavam, ao povo simples, aos pobres. Ele ia sempre às prisões, aos marginalizados, aos desvalidos, aqueles que não tinham ninguém por ele. Fundou albergues para mulheres que estavam em situações difíceis. E tinha um grande amor por São Luís Gonzaga, né? O jovem São Luís Gonzaga, que era o santo da sua devoção. Muito frágil, doente, cheio de problema de saúde, mas isso não impediu que ele desse a sua vida a serviço do Evangelho. Tinha uma grande simpatia, um sorriso largo e estava sempre disponível ao lado do povo. Todo mundo que o conhecia via nele a presença de Deus. Ele nasceu no dia 22 de fevereiro de 1698, na Itália, então finalzinho do século XVII, e vai viver, né, no início do século XVIII. Aos 10 anos, sua família leva para que ele fosse trabalhar numa família em Gênova. Por quê? Porque a família é muito pobre, ele queria estudar, então ele começa a trabalhar como pajem, né? E ali ele começa a estudar, aprender a ler, escrever. E aos 13 anos ele vai para Roma, para a casa de um tio que era sacerdote, para continuar os seus estudos. E ali ele começa a se formar, né? Para poder se tornar um sacerdote. Tinha muitas doenças, principalmente a epilepsia, né? A gente sabe que hoje nós temos medicamentos que fazem controle e tudo, mas naquela época, sem nenhum tipo de tratamento, ele tinha muitas crises. E depois, uma doença que vai fazendo com que ele quase que perca totalmente a visão. E isso não impede, isso não vai impedir a vontade de Deus que prevalece sobre a fragilidade, a doença, as dificuldades humanas. E ele vai se tornar sacerdote em 1721 e ali em Roma inicia o seu apostolado. Vai trabalhar com seu tio durante um tempo e depois, quando seu tio vem a falecer, ele continua, mas não mais como pároco, né? Porque a missão dele era muito maior. Então ele tinha autorização de continuar com seu apostolado, indo aos mais pobres, aos doentes, aos pecadores. E esse dom de conselho que ele tinha, uma atenção, você sabe, né? Hoje o Papa Francisco fala muitas vezes isso para os nossos sacerdotes: o confessionário não é câmara de tortura. Então, o São João Batista de Rossi já sabia disso. Confissão não é tortura, é misericórdia. Isso ele vai dizer, vai exortar e vai levar a todos que se aproximam dele. E durante muitos anos ele vai viver, mesmo doente, sem forças, continua indo a todos os lugares buscando. Sabe um horário que ele pregava muito? Né? Ele ia no finalzinho do dia, quando as pessoas estavam saindo do trabalho, quando passavam pela praça, lá estava o São João Batista de Rossi pregando, falando de Deus, falando do amor e da misericórdia. E assim, né, aquelas pessoas que trabalharam o dia inteiro, que estavam cansadas, que nem iriam à missa, que não iriam à igreja, tinham um encontro com a palavra de Deus, e isso ia trazendo cada vez mais pessoas para se aproximar e amar mais
a Jesus. Conquistava assim a simpatia do povo, que faziam longas filas para se confessar com ele. Morreu tão pobre, mas tão pobre que não teve, né, não tinha dinheiro nem para seu enterro. Fizeram uma vaquinha, como a gente diz hoje, né, entre as pessoas mais pobres para que o enterro dele fosse realizado. Passou toda a sua vida, né, de religioso, de sacerdote em Roma. Foi o grande apóstolo do confessionário. Então, hoje, né, se você está aí com esse desejo de se confessar, se está na dúvida, às vezes tem medo, quantos anos não se confessa? Pede a graça a São João Batista de Rossi, pede a graça de ter esse desejo de reconciliar-se com Deus através do sacramento da confissão. Reconciliar-se com Deus e com os irmãos. Chegar diante do sacerdote que age em persona Christi e dizer: Senhor, eu pequei. Me arrependo muito por todo o mal que fiz. Desejo não pecar mais. Por isso peço misericórdia, Senhor. E que tenha a certeza que Jesus está lá, esperando por você, para recebê-lo, para abraçá-lo, como aquele pai misericordioso da parábola, para trazê-lo de volta ao seio e te dar de novo o anel, as sandálias nos pés, o manto sobre os ombros, resgatar a sua dignidade de filho e filha amada de Deus. Que São João Batista de Rossi nos ensine o caminho do perdão, o caminho da misericórdia de Deus, o caminho do confessionário. Que Ele rogue por nós a cada dia. Amém.